Vereador, uma boa noite. Bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Sou Henrique Vieira, professor de História, atualmente parlamentar em Niterói pelo PSOL, e com muita luta ainda me apresento hoje como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. A gente tem se esforçado respondendo uma pergunta que foi feita diretamente aos vereadores, uma pergunta que eu considero absolutamente legítima. Junto com os companheiros do PSOL, a gente tem se esforçado para estar junto aos moradores e moradoras da região, feirantes do Largo da Batalha, diversas associações, nas diversas lutas da região, para provocar o Poder Executivo e, de uma forma muito pedagógica, apontar soluções estruturais para uma melhor qualidade de vida em Pendotiba, né? Bem, agora sobre o PUR de Pendotiba especificamente, algumas considerações que eu já venho fazendo em algumas audiências. Primeiro, eu quero fazer uma crítica radical ao método e a todo o processo participativo e ao diagnóstico. Pouco tempo, uma época inadequada, pesquisa de campo absolutamente questionável e falha. Não houve audiências públicas nas sub-regiões consideradas oficialmente pela própria Prefeitura, ou seja, a própria divisão em sub-regiões que a Prefeitura tem como oficial, ela não considerou para fazer audiências públicas específicas, ouvindo os problemas singulares de cada localidade. Ela desconsiderou a sua própria distribuição social, geográfica e territorial na hora de fazer as audiências públicas. O meu entendimento é muito simples, direto, honesto e objetivo. Do jeito que está sendo feito, o povo é muito mais massa de manobra do que sujeito de decisão efetiva. Então, acho que é um diagnóstico que eu faço de forma muito direta. Acho que não é um processo participativo de qualidade, real, inclusivo, em que a população pode realmente influenciar e definir nos resultados finais. Além disso, quero trazer para o debate um dado técnico, mas que não me parece irrelevante, porque no dia 5 de fevereiro de 2015, o INEA, por meio da resolução 0107, publicou oficialmente o plano de manejo do Parque Estadual da Serra da Tiririca, cuja zona de amortecimento está na região de Pendotiba. Agora, isso é oficial, está publicado. E, no meu entendimento, interfere diretamente no processo de diagnóstico. Então, não dá para encerrar o processo diagnóstico numa segunda audiência pública com um dado tão relevante que se deu no mês passado e que, no meu entendimento, deve ser considerado. Porque zona de amortecimento, que é aquela zona de transição entre uma unidade de conservação e aquilo que não é a unidade de conservação, tem regras específicas, tem restrição de urbanização. Como não considerar isso, já que é um fato novo que se deu no meio do processo? Eu acho que isso precisa ser seriamente colocado e incorporado no processo diagnóstico com uma participação mais efetiva do INEA nas audiências públicas, com a população entendendo o que significa isso. Além disso, eu acho muito caro não ter o levantamento de áreas públicas e a gente não trabalhar com uma definição mais óbvia e objetiva sobre a área de interesse social. Porque a mesma cidade que tem 30% de ricos é a cidade da tragédia do Bumba, que sangra até hoje por falta de habitação de interesse social. A pergunta do Daniel me toca profundamente. Onde os pobres vão morar? É possível uma síntese, um equilíbrio ambiental e social que coloque como eixo prioridade a regularização fundiária. Isso é um poder-dever da Prefeitura e não ter feito isso até hoje é um indicativo muito grave. Quero falar agora também sobre as licenças concedidas nos últimos anos. Eu tenho insistido nesse dado colocado pela própria Prefeitura. Em 2012, 1.166 unidades licenciadas, o último ano da gestão Jorge, que a atual Prefeitura chama de herança maldita. 2013, 125 unidades, uma queda muito considerável. 2014, 1.616 unidades licenciadas na região de Pendotiba. Ou seja, quando a Prefeitura começa a sinalizar a elaboração de um PUR, ela sai de 125 unidades em um ano licenciadas para 1.616. Eu não coloco isso, e aí de uma divergência frontal com a mesa, eu não coloco isso como apenas gestão. Tem que fazer.
Não havia outra opção. O governo propôs. Eu acho que a história mais correta, eu lembro que o Daniel Marques chegou a propor como secretário de Meio Ambiente e houve esse debate no comando. Eu tive acesso a um parecer da Procuradoria que colocava parecer contrário, dizendo que a Prefeitura não tinha condições de prejudicar o direito de construir e que o governo precisa pensar em todos, inclusive na construção de novos empreendimentos. O governo como um todo não fez. Se a sua secretaria tomou a iniciativa, perdeu na quebra de braço para o prefeito e para a secretária de urbanismo. O termo governo propôs, eu não considero que seja a melhor formulação para o que aconteceu. Então, esses dados de licenciamento, que crescem em 2014, precisam ser cruzados com outro dado que foi dado para o AMI Pendotiba e para a Maja, que fala sobre 3.044 unidades em processo de licenciamento esse ano. E esses dados têm que ser cruzados com uma resposta de um requerimento de informação que a Prefeitura nos deu. E eu valorizo muito a resposta de requerimento que a Prefeitura nos dá, porque geralmente faz aniversário. A gente fez em outubro, chegou agora em fevereiro a resposta, foi recorde de tempo de resposta. E eu quero socializar isso com vocês, tornar essa resposta pública. Em 2010, 6 empreendimentos multifamiliares licenciados em Pendotiba, 2011, 3, 2012, 10, 2013, 1, 2014, 11, com 21 empreendimentos multifamiliares em análise de licenciamento. Nós precisamos cruzar esses dados para saber efetivamente o que já está licenciado e o que está em licenciamento em Pendotiba. Minha preocupação, de forma honesta, sincera e objetiva: esse PUR é o PUR de Pendotiba ou é o PUR do que restou de Pendotiba porque tudo mais já foi negociado? É uma diferença importante, é uma preocupação que eu tenho a partir desses indicativos objetivos. Para não ficar uma fala apenas panfletária, eu estou trabalhando com dados cruzados da própria Prefeitura e tentando entender esse processo. Porque aí eu quero ser muito sincero com vocês. Eu acho que existe gestão, que é o aspecto técnico, mas também existe política, que são as decisões tomadas por um governo. Por isso que tem divergências, e divergências saudáveis. E a visão que eu entendo da Secretaria de Urbanismo, especialmente, com seus profissionais, com a sua linha acadêmica, com a sua visão de mundo, mas é uma visão de mundo. É uma forma de pensar o urbanismo, uma forma de pensar a cidade. Eu, se fosse prefeito, e aí com todo respeito ao aspecto profissional, faria outra escolha. Faria a escolha por quem colocou o pé em comunidade, por quem ajudou a fazer planejamento fundiário em Niterói, por quem não pensou operações urbanas consorciadas na visão elitista do César Maia, mas quem conhece Niterói a partir de uma visão social e ecológica, faria opções políticas por uma cidade melhor. Nem tudo pode ficar escondido no jurídico e na gestão. Vocês têm visão de cidade. Vocês têm uma visão do que é desenvolvimento. Operação urbana consorciada não é a única saída. Quando eu ouço vocês, é uma visão. Quando eu vou à UF ouvir acadêmicos, é crítica de tudo quanto é lado. Vamos assumir que nós temos visões de cidade diferentes. Nem tudo é gestão e letra de lei. É opção política. Dava para frear isso. O maior risco para mim que Pendotiba tem hoje não é a ausência de PUR. É a visão da Prefeitura. É a visão da Prefeitura. Assumam essa coisa. Nós divergimos. Eu até perguntei a questão do tempo. O senhor já está com 7. Você me avisou? Mas passou tão rápido, né? Olha, o senhor começou 22h53. São 23h01. Se o senhor puder concluir em 1 minuto, para ser condescendente com os outros. Olha só, eu quero pedir perdão, não quero ser privilegiado em termos de tempo. Se houve um aviso, eu não consegui perceber visualmente. Estou pegando o microfone. A questão do transporte, o Marco falou, não é burrice dos gestores, é máfia mesmo. Assim, a gente pode conversar depois sobre toda a irracionalidade desse modelo, que é lucrativo para o empresariado, mas o prefeito engavetou o nosso relatório da CPI, derrotado pelos próprios vereadores na Câmara. Perguntas objetivas para terminar, então. Aqui, ó. Bem, queria perguntar, a proposta é reformulação do diagnóstico com prorrogação do prazo e mais audiências públicas. Sim ou não? Por quê? Mas, objetivamente, qual é a visão da Prefeitura? Eu acho que o diagnóstico está viciado e incompleto. Reformulação do diagnóstico, com mais participação popular e mais audiências públicas. É possível? Não é possível. E também gostaria de saber se vai ter audiências públicas na parte dos cenários e das diretrizes.
antes do PL chegar à Câmara de Vereadores, ou seja, não só na parte do diagnóstico. São as minhas considerações gerais para a gente poder contribuir com o debate. Muito obrigado. Obrigado, vereador Henrique. Com a palavra, o vereador Renatinho.